Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, gente, na última aula eu iniciei um novo conteúdo que foi o narrativa gráfica, porém hoje eu optei por fazer a correção dos exercícios que nós iniciamos na apostila, né? A questão do anúncio publicitário, o anúncio institucional, mas primeiramente o anúncio publicitário, para que daí a gente possa ter esse controle das atividades que nós estamos realizando. Então, como vocês podem ver, eu não coloquei as respostas propriamente ditas, para que a gente vá fazendo essa atividade como se estivéssemos fazendo em sala. Então, vocês acompanhando daí, conforme eu vou passando aqui, fazendo as reflexões de vocês, as correções de vocês quando necessárias, tá? Então aqui, lembra lá que a apostila trazia diversos anúncios publicitários em diversos formatos, e aqui a gente vai observar quanto ao suporte. Então, qual deles aqui, que eu reproduzi para vocês, qual costuma ser fixado em uma parede? Como nós sabemos, o cartaz, né, que é o que mais comumente nós vemos nas paredes. E em qual ou em quais são utilizados recursos sonoros e de movimento? No caso aqui seria o banner e o anúncio de televisão. O banner, se vocês se recordarem, ano passado, enquanto vocês estavam no nono ano, nós trabalhamos numa determinada parte do livro de atividades, um banner do Greenpeace que estava colocado no braço do Cristo Redentor. Na época estava ocorrendo algum encontro relacionado ao meio ambiente aqui no Brasil, e aí os ativistas fizeram uso desse recurso. Então, por isso da questão do movimento. Qual desses gêneros é encontrado em sites? Quase todos eles, porém o banner é muito mais comum a gente encontrar em sites, tá? Qual tem dimensões reduzidas e geralmente é dobrado? Como nós sabemos, o folder, né, que é característico justamente por isso. Qual é publicado em revistas e jornais? O anúncio impresso. Qual precisa ser impresso por partes por ser muito grande? No caso, né, gente, o outdoor, que realmente, como a gente está bem distante, já consegue visualizar, imagina quanto de tempo precisa só para imprimir. Quanto à linguagem, em quais gêneros há texto verbal e não verbal? Todos eles, né, gente? Se a gente observar, todos fazem uso desse recurso, tanto verbal quanto não verbal. Quanto à circulação social dos gêneros, quais apresentam um público mais amplo? No caso, o outdoor, porque a gente visualiza ele de longe e, por exemplo, você está passando de carro por uma estrada e geralmente a gente vai encontrar um outdoor. Então, o cartaz, que é comum também a gente encontrar em diversos locais, e o anúncio de televisão, são todos gêneros que nos são colocados à vista. Mesmo que a gente não queira ver, a gente acaba sendo obrigado a ver. A gente pode não prestar atenção devida a eles, mas que eles nos são impostos, pelo menos aos nossos olhos, eles são. Quais têm um público mais específico? O anúncio impresso, porque geralmente ele vai estar em determinados veículos, né, impressos ali, seja revista, seja jornal. O folder, que geralmente ele tem um público-alvo, muitas vezes num evento que está acontecendo, que é entregue aquele folder, e o banner, né? Porque no caso lá, por exemplo, lá o banner do Greenpeace, por mais que ele tivesse um público amplo, que seria toda a sociedade, lembra que na interpretação, quando a gente fez, ele colocava lá em específico os representantes mundiais que estavam ali participando desse encontro, tá? Depois ali, quanto à estrutura composicional, quais gêneros necessitam de letras maiores para que possam ser lidos a certa distância? O cartaz e o outdoor, né? Quais são coloridos? Todos eles. Em quais as imagens são imprescindíveis? No outdoor, que é para chamar a atenção, no cartaz, no anúncio impresso e no da televisão. Por quê? Porque todos eles precisam atrair muito mais a atenção do leitor. E para isso, querendo ou não, a imagem é o principal. Claro que o texto é super necessário, o texto verbal, mas a imagem é o que chama primeiro a atenção. Quanto à interação, quais dos gêneros foram produzidos para serem manuseados pelo leitor? O folder e o anúncio impresso. Qual redireciona o leitor ao site do anunciante ao ser clicado? No caso aqui, gente, é o banner. A maioria deles, quando você clica, você já tem aquele link que vai direto no site.
Qual é distribuído ou deixado sobre uma superfície para ser pego? O folder. Quanto à finalidade, qual o objetivo geral de todos eles, gente? Vender produtos, divulgar serviços e propagar ideias. Nesse caso, principalmente, né, o anúncio institucional, ele busca propagar ideias. Aqui nas páginas 8 e 9, nós temos, então, a interpretação desse anúncio aqui da Claro, né, que foi publicado na revista Veja. E as questões, essas duas primeiras aqui, perguntam justamente sobre o suporte de publicação, né, que esse anúncio está sendo divulgado. Então, assim, em que veículo o anúncio foi divulgado? Então, na revista Veja. No enunciado, diz ali que pode dar pistas sobre o público-alvo do anunciante. Qual que é o público-alvo da revista Veja? Lembrando do que a Veja costuma publicar, ela traz muito o quê? Questão política, questão econômica, questões culturais, que tem muito a ver aqui a questão cultural com a utilização até do personagem que está aqui, né, sendo representado no anúncio. Então, o público seria esse público que consome esse tipo de informação, um público mais adulto, né? Não que crianças ou adolescentes não possam se interessar, mas são mais exceções, né? Adolescente já sim, mas criança nem tanto, né? Então, seria mais para um público adulto. O anúncio foi produzido tendo em vista esse público-alvo? Justifique. Sim. Por que daí que pesa mais essa questão do público adulto? Porque o personagem Charlie Chaplin, claro, é conhecido... Personagem não, né? O ator Charlie Chaplin, aqui o personagem é o Carlitos. Mais conhecido desse público adulto. Claro que abarca gerações, né? O Charlie Chaplin e o Carlitos. Mas, assim, o foco seria mais esse público adulto mesmo, tá? Depois lá. Segundo o linguista José Luiz Fiorin, a intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo. E aí fala da intertextualidade com os filmes do Charlie Chaplin. E pedia para vocês fazerem, então, essa pesquisa sobre a figura do Charlie Chaplin. Então, quando eu coloquei ali data, então, do nascimento do Charlie Chaplin, que foi lá em 1889, e do falecimento, que foi em 1977. Personagem, por quê? Porque vocês viram até que na minha fala há uma leve confusão entre o Charlie Chaplin e o Carlitos. Porque ficou tão conhecido esse personagem que muitas vezes a gente confunde mesmo a figura do Charlie Chaplin com a figura do Carlitos, tá? Mas o Charlie Chaplin, ele foi um gênio, né, do cinema mudo, depois aí ainda pegou essa fase do cinema falado, lá o Grande Ditador, é um excelente filme. E o personagem Carlitos, que na realidade ficou conhecido como, né, o vagabundo, mas aqui no Brasil é como Carlitos, é um personagem que é pobre, que é muito gentil, que é um cavalheiro, né, que sempre estava em alguma confusão. Esse bigode é muito característico, essas roupas, o chapéu, a bengala, né? Tanto que eu coloquei aqui a imagem do Charlie Chaplin como Carlitos, né? Então, são essas características que vocês têm que ter colocado ali. Depois, o anúncio reproduz o personagem de Chaplin como ele é ou modifica? E aí eu coloquei ali que há uma atualização. E por que há uma atualização? Porque ele está com um celular, né? O personagem do Carlitos não tinha acesso a isso na época, não tinha celular. Mas aqui há essa atualização justamente o quê? Para aproximar, né, da realidade e porque é um anúncio justamente do celular, né? Por que o anunciante utiliza esse personagem e que a associação pode ser feita entre a ação do personagem e o texto do anúncio? Então, essa imagem positiva, se ele é um personagem carismático, é óbvio que vai atrair algo bom para o anúncio, né? E a ação do personagem com o texto do anúncio, o fato dele estar registrando aquele momento que ele está vivendo, né? Para ficar ali para a eternidade, né? Então, a ação de tirar a selfie é a ação de registrar aquele momento.
Por que o anúncio explora a selfie em vez de outro aspecto da tecnologia de celular? Porque o anúncio, o texto do anúncio, não deixe a vida para depois, coloca ali várias situações que vivenciamos e muitas vezes não registramos. E na realidade o anúncio nos coloca para a gente registrar mais, além de vivenciar essas relações humanas, registrar mais. Para quê? Para publicar, para ganhar curtida. Então ele fica nessa linha tênue aí entre aproveitar essas relações humanas, mas ao mesmo tempo registrá-las, divulgá-las, né? Reflita sobre o anúncio e responda as questões. Qual é o serviço anunciado e como ele é apresentado? Então, ali é o serviço, né, de telefone com internet 4G, que coloca que é o quê? De uma forma mais rápida em relação ao restante da concorrência, né? E isso é feito por meio do quê? Da hipérbole, né? Porque é o telefone que conecta você ao mundo e a TV que tem tudo. Ou seja, tudo é exagerado ali no anúncio, faz uso da hipérbole justamente por isso, esse exagero, para convencer o público a adquirir esse produto. Aqui na página 10, nós temos então a continuação da interpretação desse anúncio e pergunta então sobre o que trata o texto do anúncio e de que modo o texto procura convencer o leitor a adquirir o serviço anunciado. Então, o anúncio trata de aproveitar, né, os momentos da vida e aproveitar tudo isso por meio do quê? De uma internet com a conexão mais rápida. Depois lá, em sua opinião, o consumidor que adquirir esse serviço terá a garantia de poder fazer tudo o que o anúncio sugere? Então, anúncio procura vender uma realidade que muitas vezes não pode ser concretizada, né? Não quer dizer que essa proximidade que a internet, né, mais rápida visa possibilitar, vai acontecer, porque muitas vezes, o que a gente vê? O registro de uma felicidade que muitas vezes não existe. Então, há essa conexão mais rápida, porém, não há essa conexão real. Há conexão virtual, mas muitas vezes não há conexão real. Porém, aqui era a opinião de cada um, né? De que forma o anúncio transforma uma necessidade social em uma necessidade material? Então, ele associa essa importância dessa necessidade social que você só vai conseguir ter esses momentos em família, registrar esses momentos com os amigos, vivenciar mais esses momentos, por meio do quê? Dessa necessidade material que, se a gente pensar bem, não seria necessário para a gente encontrar um amigo, para a gente aproveitar a vida. E isso a gente está pensando no mundo sem pandemia, tá? Até porque daí o que nos resta é só esse recurso aqui que é não ter essa interação. Mas ainda assim, em família não é preciso. Se você está com a sua família na sua casa, você não tem essa necessidade material. Não é? Você pode aproveitar vários momentos sem essa necessidade. Então, ele associa que para ter essa necessidade social suprida, você vai ter que fazer o uso dessa necessidade material. Depois lá, o anúncio compactua com os valores sociais ou os questiona? Na realidade, ele faz essa validação. Por quê? Porque ele não se preocupa em questionar os comportamentos da sociedade. Ah, você está deixando de fazer isso, deveria fazer. Não, né? Ele continua no senso comum. Por quê? Porque um anúncio publicitário, diferente do anúncio institucional, ele não está muito preocupado em fazer você refletir sobre questões comportamentais, sociais, enfim. Ele quer vender um produto, vender mais do que uma ideia, ele quer vender um produto. Então, ele não vai questionar, né? Porque ele tem um público, o público-alvo dele são todos têm que adquirir aquilo. Depois, sobre a linguagem utilizada no anúncio, é correto afirmar que é mais formal e elegante com o objetivo de seduzir o leitor? E aí eu coloquei lá o pra. Pra a gente sabe que não é formal. Automaticamente a gente já exclui essa. O sujeito enunciador procura conversar com o leitor e convencê-lo a adquirir um serviço por meio da persuasão e de uma linguagem mais coloquial. O pra é uma linguagem mais coloquial, então talvez essa seja a alternativa correta. O título "Não deixe a vida para depois" é uma frase original criada exclusivamente para esse anúncio. Não, é uma frase feita, então essa vamos excluir também.
O texto procura apresentar informações detalhadas. Não, gente, é um texto objetivo, senão o consumidor nem vai ler. É impositiva e autoritária. Não, porque ele procura dar o quê? Conselhos. Por mais que tenham os verbos no imperativo, que a gente vê como ordem, mas é por meio de conselho, né? É aquele negócio de ou você dá uma ordem ou você aconselha. E nesse caso aqui não está sendo autoritário, ele está aconselhando, porque também se fizer uso de ser autoritário, não vai atingir todo o público. Então a alternativa correta vai ser a letra B. Depois pede para reler o texto do anúncio e na reprodução do texto, que eu coloquei aqui para vocês, identificar as sequências tipológicas de acordo com a legenda. Então, vocês tinham que identificar qual sequência que só trazia a exposição, né, dos elementos e qual que trazia a sequência injuntiva, que é a que traz as ordens, que é a que traz os verbos no imperativo. E como dá para ver aqui, o título já é uma sequência injuntiva, porque nós temos o verbo ali no imperativo. Não deixe a vida para depois. Aí, as frases, a vida não espera nem volta atrás, por isso não perca mais tempo não. Mesmo que ali o não perca parece que está aconselhando, não é. Ele só está expondo uma situação. Mas o restante do texto vai ser uma sequência injuntiva, porque vai ser carregado de verbos no imperativo. Então, viva, mande, divirta-se, faça, aproveite, faça. Então, todo o restante vai ser sequência injuntiva. Aqui, então, na página 11, gente, qual que é a sequência predominante? Então, sequência injuntiva. Com que propósito essa sequência foi utilizada no anúncio? O principal, quando a gente utiliza a sequência injuntiva, é persuadir, convencer o leitor do anúncio a adquirir aquele serviço. Qual que é o argumento mais forte do texto, gente? Não deixar o quê? A vida para depois, porque a vida não espera e nem volta atrás, não é isso? E daí pergunta, de que modo os outros argumentos se articulam a ele? Por meio, gente, da conjunção coordenativa conclusiva, por isso. Por quê? Porque ela introduz essa sequência de argumentos que vão dar continuidade ao anterior com o objetivo de concluir ele, não é isso? Então, se a vida não espera nem volta atrás, o que acontece? Você tem que viver o hoje, mandar a mensagem, fazer o que der vontade, aproveitar. Tudo isso está relacionado com o por isso, tá? Depois, ali tem o trechinho do texto, né, da pesquisadora Nelly de Carvalho, que fala dessa questão da linguagem publicitária reforçar essa ideia de individualismo. E pergunta se o anúncio de telefonia que a gente viu idealiza o serviço que divulga. E sim, né, gente? Por quê? Porque ele coloca essa associação, como a gente acabou de ver ali, de aproveitar a vida, que a gente só pode fazer isso, ou que a gente vai conseguir fazer melhor isso adquirindo esse serviço, né? Então, eu só vou conseguir ter mais momentos em família, ter mais momentos com os meus amigos por meio desse serviço oferecido pela Claro. Depois, o anúncio reforça o individualismo, tal como é explicado por Nelly de Carvalho? Sim, né? Por quê? Porque o anúncio ele está se concentrando em quem? No interlocutor, que vai ser o potencial usuário daquele tipo de serviço. E se ele está focado no interlocutor, e se ela coloca ali que há esse reforço do individualismo, porque concentra o receptor em si próprio, caracterizando-o como egoísta, né? E, no máximo, o que vai acontecer é ter os seus e não um público mais gigantesco. No caso aqui, quais são? Os seus são os familiares e os amigos. Então, sim, caracteriza de forma individualista. Continuando a interpretação do anúncio. Aqui nós temos, então, a reprodução, novamente, né, na página 12, colocando as características, a estrutura composicional do anúncio publicitário. Então, o título, o texto verbal, que é o corpo do texto, o slogan, a marca e as imagens. Aí, nós temos ali sobre o anúncio, para a gente assinalar se as afirmativas são corretas ou incorretas. O título apresenta letras de tamanho maior para se destacar do restante do texto e chamar a atenção do leitor. Aqui, como nós podemos ver,
Correto. Tanto no título como no corpo do texto, há expressões em vermelho. Sim, nós visualizamos aqui, né? O título e o corpo do texto não se relacionam com a imagem, pois não fazem referência aos personagens nem à ação por eles realizada. Aqui será incorreto, gente, porque embora a gente não veja ali uma referência explícita aos personagens e às ações, as linguagens verbal e não verbal se relacionam e se complementam. Por quê? Porque está tratando da importância, né, de aproveitar a vida. Então, incorreta. O círculo à esquerda, com os personagens sentados no banco, remete-se à marca da empresa à direita. Correto, né, gente? Porque, ó, o símbolo da Claro e ali como está. As cores da imagem remetem-se ao tempo presente, à modernidade, pois são cores vivas e vibrantes. Incorreto, né, gente? Porque a gente tem ali o personagem Carlitos, na época o cinema era em preto e branco, então ali nós temos essa maquiagem bem branca mesmo, que o Chaplin até utilizava bastante. E a moça também não tá numa cor que é viva, se nós pensarmos bem, né? Essa cor é daquelas fotos em sépia, né? Que é aqueles tons de dourado, envelhecido, bem próximo do bege. E a propaganda toda também, né? Traz outros tons similares a esse, mesmo que tenha ali um vermelho, mas ainda assim é similar a esse. Então, não. O título tem as seguintes características: dirige-se diretamente ao leitor, sim, né? Porque não deixe, está falando para o leitor. É uma frase feita, sim. Tem impacto emocional e é positivo, sim. Então, correto. O texto verbal do anúncio é composto de períodos simples e curtos que dão agilidade à leitura, correto. Então, as únicas incorretas, letra C e letra E. Aí na 14, pede para a gente analisar como se dá a leitura de imagens em anúncios publicitários e em outros gêneros que as contêm. Então, assim, os olhos do leitor vão da direita para a esquerda e de baixo para cima. Nós sabemos, principalmente quando nós estudamos histórias em quadrinhos, o que acontece? Quando a gente faz a comparação dessa leitura ocidental, nós fazemos qual sequência? Pensando nos quadrinhos, por exemplo, nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Claro que há exceções, né? Cada ser humano é diferente e tudo mais. Mas, no geral, nós fazemos esse tipo de leitura. Da direita para a esquerda e de baixo para cima é mais característico do mundo oriental. Então, a 1, não. No anúncio, o foco do leitor vai do rosto dos personagens em direção ao celular e ao título. Sim, né, gente? Porque a questão visual, o elemento não verbal, é o que nos chama a atenção primeiro, ainda mais quando é um personagem conhecido. Depois que a gente vai ver do que se trata. É possível concluir que as imagens e os textos em um anúncio são dispostos de forma aleatória. Não, né, gente? Por quê? Daí a gente já vai para a próxima. Há uma preocupação durante a composição de um anúncio de que a atenção do leitor seja atraída para os pontos principais. Então, não posso jogar de forma aleatória. Eu tenho um público-alvo, eu tenho um objetivo. Logo, eu preciso seguir uma ordem, né, da disposição dos elementos do meu anúncio para que faça sentido, para que eu consiga atingir meu objetivo. Então, as únicas alternativas corretas serão a 2 e a 4, automaticamente a letra C. Aqui na página 13, pede para a gente reler o título do anúncio, então não deixa a vida para depois, e identificar se o termo vida está no seu sentido literal, se ele está ali expressando o tempo de existência, né, do nascimento até a morte. No caso, não é, né, gente, esse sentido que está sendo explorado aqui no título, porque o vida é no sentido figurativo, no sentido de aproveitar mesmo os momentos. Então, as alegrias, aquilo que é feito com entusiasmo e não a vida literalmente, tá? Depois, ali no anúncio da Risqué, qual que é o objetivo do anúncio, gente? Vender qual produto? O esmalte. Qual público ele pretende atingir? Daí tá pedindo para justificar. Então, o público será o público feminino. E por quê, gente? Porque nós temos a representação de a mão feminina ali, né? Depois, pede pra gente reler o título do anúncio. Então, pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Observar o uso da forma verbal pintou. Considerando o produto anunciado, ela pode ser entendida em sentido literal denotativo e também em sentido figurado conotativo. Indique-os. Então, o sentido literal é o sentido de
colorir as unhas, né, pintar as unhas, e o sentido figurado conotativo é no sentido de surgir. Então, apareceu uma nova forma de torcer para o Brasil, que é o quê? Pintando as unhas nas cores ali da seleção. Depois, comente o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras no enunciado. Uma seleção escolhida a dedo. Seleção e escolhida a dedo fazem referência justamente ao que, gente? A época de Copa do Mundo, não é? Porque seleção é o time brasileiro. Escolhida a dedo é escolhido o quê? Com rigor, com cuidado. E ainda utilizam o recurso a dedo, porque justamente é um anúncio de, né, esmalte. Então, foi colocado ali de uma forma para chamar mesmo a atenção e dialogar com o momento, provavelmente momento de Copa do Mundo, em que essa propaganda foi veiculada, em que esse anúncio foi veiculado. Nossa, gente, achei que eu ia ser bem rápida nas correções, mas não fui. Perdão, eu sou prolixa, não adianta. Mas encerramos por hoje, então, nossa aula, para que não fique tão desgastante assim. Façam aí as correções, vejam, né, se foi necessário fazer alguma alteração ou não, mas eu tenho certeza que vocês acertaram a maioria das respostas, se não todas. E na próxima semana a gente continua essa etapa de correção das atividades, tudo bem? Tchau, pessoal, até a próxima!